Olá, muito prazer, me chamo Pedro, sou o host desse canal e venho trazer aqui um vídeo hoje do porquê os cristãos foram criados para a guerra. Bom, antes de qualquer coisa, peço para que você deixe o like, se inscreva no canal, se você for novo por aqui, para que assim essa comunidade continue se expandindo e para que aos poucos nós consigamos criar um pensamento mais crítico e cético nas pessoas, para que assim nós passemos a pensar de fato e não somente repetir o que os outros falam. Bom, deixamos de enrolação e vou direto ao ponto do vídeo, né? Nós somos criados para a guerra. Os cristãos, ao contrário de outras religiões, vejo grandes similaridades, por exemplo, com a religião viking e com as religiões celtas também. O que você quer dizer, Pedro, com os cristãos foram criados para a guerra? Não está na Bíblia de que é um dos mandamentos, inclusive, de que você não deve matar? Não matarás, né? Você não deve cometer o homicídio. Mas na Bíblia também fala que ao você matar em legítima defesa, isso não será dado como um pecado. Então, de certa forma, se você parar para analisar friamente, nós cristãos temos a religião que nos concede a certeza de que a morte não é o fim, de que não é a paz aqui, não existe riqueza aqui, não existe liberdade nessa vida, não existe liberdade o suficiente, não existe satisfação nesse mundo que vá nos guiar a não ser o Pai, a não ser a Cristo. E ao você aceitar isso, você pode parar para pensar, tudo bem, eu sou um cristão, sou devoto, eu vou às missas, eu como da Eucaristia, mas te falta uma coisa. Te falta aceitar de que você é um monstro. Te falta aceitar que você não nasceu para simplesmente trabalhar e pagar boleto. Nós cristãos nascemos para a guerra. Como assim? Ao contrário de outras pessoas que possuem um medo de, bom, eu não sei o que vai acontecer depois do final do túnel, no túnel preto. Eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar à luz. Eu não sei se haverá uma luz no fim do túnel. Eu tenho medo de que acabe, de que isso seja o ponto final e acabou, não importa. Mas nós cristãos não deveríamos ter esse medo. Nós não deveríamos ter medo da morte. E por que você fala isso, Pedro? Bom, eu me peguei refletindo isso nos últimos dias e eu simplesmente realizei. A morte nada mais é do que uma ansiedade da carne. A morte não é uma ansiedade da sua alma. A morte para a sua alma é como uma salvação. É como uma entrega de finalmente um trabalho realizado. Ela vai finalmente poder repousar nos braços do Criador. Por isso que sua carne teme tanto, porque é o fim dela. Você não precisa temer a guerra, porque a guerra é o ambiente perfeito para um cristão poder mostrar a que ele veio para esse mundo. Por que eu deveria ter medo da guerra se eu não tenho medo da morte? Já estamos mortos. Na morte estamos, in morte somos, do latim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque assim como a religião viking, nós cristãos acreditamos em algo transcendente. Mas não como eles que acreditavam que eles deveriam morrer em guerra. Mas nós não temos o que temer da guerra. Nós não temos o que perder, só a ganhar. Ao você morrer em estado de graça, você nada mais é do que levado direto ao paraíso. Levado direto ao nosso Senhor. Você não vai ter que passar por purgatório, você não vai ter que passar por nada. Você não vai nem sequer pensar em pisar no inferno. Você vai piscar os olhos, abri-los e vai estar no céu. A guerra não deve ser temida por nós cristãos, porque se nós nos apegarmos demais a essa vida, nós nos tornamos covardes. A verdade é que todas as guerras que ocorreram após a vinda de Cristo, que foram travadas por bravos guerreiros, todos eles possuíam algo transcendente em que acreditar. Cristo, nosso Senhor,
Era um homem gentil, era um homem calmo e era Deus. Mas mesmo ele, quando viu-se dentro do templo, vendo seus valores sendo negociados por moeda, vendo-se bugigangas sendo vendidas pelos fariseus, o que Jesus fez? Ele se irou, pegou um chicote, derrubou as mesas, derrubou-se mercadorias, gritou com todos eles: serpentes, víboras, são cegos tentando guiar pessoas cegas. Não devemos ter medo, porque nós sabemos o caminho, nós sabemos a verdade, e nós temos a vida em formato da Eucaristia, a vida em formato de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe o que temer quando estamos do lado dele. Não existe ansiedade, não existe o porquê você deve se preocupar com o depois. Somente o agora. Você não precisa ter medo de se colocar firme conforme o que você acredita. Não tenha medo de autoridades, não tenha medo de políticos, não tenha medo, por exemplo, de organizações criminosas, não tenha medo de CV, PCC, não tenha medo do STF, não tenha medo de nenhum desses caras. Nada disso importa. Nada disso importa mais do que nosso Senhor Jesus. Não importa se você morrer torturado, não importa se você morrer queimado, não importa se você morrer da forma mais brutal que exista. O que vale é nosso Senhor. Só o fato de eu estar falando isso dessa maneira, talvez para algumas pessoas isso soe como, por exemplo, meu Deus, ele está querendo morrer. Não tem a ver com querer morrer ou não, tem a ver com eu saber os meus princípios. E tem a ver com eu ser claro. Eu não estou de acordo com organizações criminosas, eu não estou de acordo com o Supremo Tribunal do meu país, eu não estou de acordo com a presidência que está lá nesse momento, mas nem com a passada, antes que você me chame de bolsonarista. Isso tem a ver com você enxergar que está podre. Isso tem a ver com nós enxergarmos que faz-se necessário muitas vezes a guerra para que os valores se mantenham. Faz-se necessário uma revolução, uma chama ardente no coração das pessoas. Nós cristãos vivemos dizendo que possuímos o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Muitas pessoas dizem isso. Mas quando vão se posicionar contra um criminoso que tem na sua região, quando vão falar de que isso está errado, não importa se todo mundo está fazendo errado, se está todo mundo traindo, se está todo mundo transando com várias pessoas, se está todo mundo adulterando, não é porque está todo mundo fazendo que o errado deixou de ser errado. A verdade é que a Bíblia sempre se manteve, mas a moral das pessoas foi caindo. Assim como o nosso poder de compra, assim como o nosso intelecto. Não importa se você acha que algo é normal, se a Bíblia diz que está errado, você não deveria buscar explicações fora dela. Se seu padre fala, olha, a explicação disso é isso e acabou, acabou. Ah, mas eu vou sair da igreja católica então por isso, ou eu vou ir para outra igreja porque o meu pastor é um pastor raiz e fala que isso é errado. Então, em momento algum, você acreditou naquilo. Você só está procurando uma desculpa para sua falta de mudança. Você só está procurando uma desculpa para sua desonestidade intelectual. Você só está procurando uma desculpa para sua falta de caráter. E você não é um cristão de verdade. Você é aquele que tem sim medo da morte, que tem sim medo da tormenta, que pede para Deus por milagres, por graças. E quando Deus te dá um pouquinho de dinheiro, você chama aquilo de graça. Mas quando você se tem Deus, o que desse mundo deveria te agradar de verdade? Mais dinheiro? Mais mulheres? Então você tem um preço, você não tem fé. Aquilo dali não são graças, são testes para saber o quão próximo de Deus você vai ficar ao Ele te conceder aquilo que você quer.
Desde a última vez que você ganhou um bom dinheiro, que você saiu com uma mulher bonita, quando foi a última vez que você colocou seus joelhos no chão e orou? Quando foi a última vez que você se colocou à disposição do Altíssimo de verdade? Que você ajudou com a sua igreja? Que você deu partilha dos seus bens para com o próximo? Que você entregou dinheiro ao mendigo sem de fato achar que ele está indo comprar droga? Quando foi a última vez que você se colocou em meio a um conflito? Não importa se é de alguém batendo em outra pessoa que é maior. Não importa. Você está ali como cristão para fazer o certo. É você que tem que fazer. E mesmo que você me diga que, mas você fala isso porque você é jovem. Tudo bem. Mas eu só estou como é que é? Só estou transcrevendo, traduzindo o que foi passado para mim pelo meu Salvador. Se você é um cristão covarde, você nunca foi um cristão de verdade. Porque o medo não faz parte da nossa fé. A magnanimidade de alma é o que faz. A ânsia pela grandeza é o que faz. A ânsia pela pureza é o que faz. Não tenhas medo da tormenta. Abrace-a como penitência pelos seus pecados. E aí, quando você estiver frente ao Altíssimo e Ele te dizer as palavras, venha até mim, pois eu o conheço, você vai abraçá-lo e vai se sentir completamente amado. E é nesse momento, que nem chega a ser um momento no tempo, mas nesse instante você vai perceber que nada daqui valeu nada. E que aquilo, só aquele momento, mesmo que depois você seja destinado ao inferno por todos os seus pecados, mesmo que aquilo fosse somente um pequeno instante, você teria certeza de que é amado, de que tudo valeu a pena. Bom, que Deus abençoe cada um de vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e valeu.